Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais uma resenha de livro. Um livro muito agradável, um livro, por outro lado, bastante complexo, que é o Modelos, Esquemas e Grafos no Ensino de Lacan, do Alfredo Eulenstein, ou Eudenstein. Algumas pessoas estão comentando, será que é Eudenstein, Eudenstein? Vou deixar aqui em aberto, mas a gente sabe quem a gente está falando. É um livro publicado pela editora Toro, em 2018. Um livro muito agradável de ler, porém extremamente complexo. Eu acredito que esse é um livro bastante importante e muito bacana do Eudenstein, porque ele vai promover algumas leituras, algumas questões que a gente não tem o costume de conhecer ou se aprofundar de um olhar diferente à psicanálise, que muitas vezes a gente não está tão acostumado a certas formas poéticas, mistificadas, obscurantistas, que a clareza do Eudenstein nesse livro, por alguns pontos, ainda até se surpreende. Eu, pelo menos, me surpreendi bastante quando eu li na primeira vez. Esse livro, apesar de ele falar sobre modelos, esquemas e grafos, assim como outros livros do Eudenstein, ele vai falando sobre coisas que a gente não está esperando. Ele vai falar nesse livro sobre neurose, psicose, ele vai falar sobre geometria, a topologia, é claro que ele vai falar, mas ele vai falar sobre distinções importantes da clínica lacaniana como um todo. Então é um livro que você vai lendo e você vai passando por várias temáticas que eu acredito serem muito importantes. Ele vai analisar de forma minuciosa, bastante cirúrgica, na minha opinião, os modelos, esquemas e grafos, né? São três temáticas diferentes que muita gente vai achar que é a mesma coisa, e ele tenta deixar claro que não são, né? Uma coisa são os modelos, outras coisas são os esquemas e outras coisas são os grafos, né? Para tentar responder o que é a topologia e mais o que é a topologia e qual que é o seu uso da topologia na clínica lacaniana. Fazendo uma leitura rápida da página 26, 27, vou ler aqui para vocês terem uma ideia de quais são as ideias que ele está propondo. Quanto à questão sobre seus modelos, esquemas e grafos no ensino de Lacan são topológicos, antecipamos ao tratamento detalhado de cada uma dessas questões que os modelos não são, dado que a analogia irá fundar seu valor de uso como modelo, e que a analogia que se funda na semelhança de forma, por ser comparação feita pela imaginação, não é topológica. Se pensarmos no modelo do Book invertido, apresentado no seminário 1, fica evidente seu valor analógico de modelo não topológico, já que, para antecipar um exemplo, o estágio do espelho é representado por um espelho. Os esquemas, tal como os utiliza Lacan, são topológicos, já que são geometrizações topológicas, qualitativas e não numéricas, de noções psicanalíticas expressadas como pontos e suas relações como segmentos ou vetores. Entre eles, porém, deve-se diferenciar os esquemas L e Z dos esquemas R e I, já que esses dois últimos implicam superfícies e os anteriores não. Finalmente, o grafo, tal como se o concebe Lacan, é indubitavelmente topológico, entre outras razões, pela concepção de situação, sítios ou espaço, que aí está implicada. Sem embargo, é topológico de forma distinta dos esquemas. Analisarei os modelos, esquemas e grafos nos seguintes capítulos dedicados particularmente a cada um deles. Então, pessoal, o Eudenstein, na leitura dele, pelo menos, ele tenta deixar claro as distinções de modelos, esquemas e os grafos no ensino Lacan. Acho que ele tenta e consegue fazer, deixando claro as mudanças e as evoluções que o Lacan vai propondo durante seus seminários, encerrando com o grafo, que seria a versão mais completa e mais extensa das ideias do ensino do Lacan. Ele vai deixar de fora os esquemas dos nós, as tábuas da sexuação, por vários motivos que ele vai alegando. Ele tenta apontar, através desse livro, inclusive, certos erros muito comuns que a gente vai ter no nosso trabalho analítico. Então é um trabalho muito refinado, é um livro que eu gosto bastante. Ele vai desmantelando, ele vai fazendo algo muito curioso, porque tem certas partes que ele vai deixar claro coisas que são tratadas como extensas e complexas, como algo muito simples, e muitas vezes vai fazer também o contrário. Tem coisas que são tratadas como coisas muito simples, mas que na verdade são bastante complexas. É um livro, eu acho que muito precioso, porém eu acho que ele
não é simples. Eu acho que é um livro bastante extenso, bastante profundo, ele vai mexer com muitos conceitos, vai recorrer a muitas coisas durante o livro, então ele necessita de bastante cuidado e de atenção, e inclusive bastante aprofundamento. Para quem, como por exemplo foi o meu caso quando eu li a primeira vez, que não está acostumado a trabalhar a topologia, vai entender com uma certa paulada, porque é um estilo muito diferente, né? O Wildenstein vai recorrer a autores da geometria, que são autores importantíssimos, para tentar deixar claro o refinamento que é necessário a gente ter na hora de trabalhar com a clínica lacaniana. Esse livro, por fim, gente, ele é um livro que eu recomendo muito, e ele abre no seu fim a um outro livro do Wildenstein, que é o Grafo do Desejo, que é uma versão, um livro mais complexo para abordar o grafo em si. Recomendo muito como um livro para introdução dos trabalhos do Wildenstein. Acho que a gente vai encontrar outras traduções de outros livros dele que a gente só tem no espanhol futuramente. Por exemplo, o outro Lacan, os 2 livros dele sobre psicopatologia são livros muito reconhecidos e muito famosos para a gente poder trabalhar muitos pontos desse outro Lacan que ele propõe, e que eu acho que nos próximos anos a gente vai ouvir falar muito mais desse autor que a gente está ouvindo agora. Então deixe seus comentários sobre o que você achou desse livro, se inscreva no canal, deixe seu like e espero vocês nas nossas próximas resenhas sobre os próximos livros e outros debates importantes sobre a clínica psicanalítica. Abraços, tchau, tchau.